Resultados negativos em matemática, eles não são de hoje. A gente se assusta quando sai aí resultado de PISA ou de avaliação nacional, que sempre são negativos, geralmente são negativos. Mas não é de hoje, tem décadas isso. Então nós estamos num ciclo vicioso. Fazer essa análise mais profunda, que é tanto dos professores quanto das equipes das escolas e mesmo equipes técnicas de secretarias, de olhar para o aluno, para essas condições que ele tem, traz elementos importantes que talvez nos permitam ir rompendo o ciclo vicioso. É o seguinte, olha, existe, de um modo geral, na sociedade, uma ideia que é equivocada de que a matemática é algo difícil de ser aprendido e, então, matemática é um conhecimento para poucos. Isso está também presente na escola, né? Uma vez que é um pensamento comum, isso é carregado para dentro da escola e os professores precisam trabalhar para desmontar esse preconceito, né? Mas os alunos também muitas vezes acabam pensando assim. Agora, quem ensina matemática, por exemplo, para a criança, sabe que as crianças gostam de matemática. Elas se interessam, elas são alegres nas aulas. Para elas, a atividade matemática é um jogo de desafios, de fazer descobertas, que elas entram numa boa. O que acontece é que, com o passar do tempo, essa atitude positiva frente à matemática, ela vai mudando e vai se criando um temor da área, porque os alunos, de um modo geral, e uma grande maioria, eles vão acumulando fracassos, né? Resultados negativos, isso vai gerando um temor e até um distanciamento da área, uma rejeição da própria área, né? E isso impacta a vida das pessoas. Então, por isso que a escola tem um papel importante ao trabalhar isso. Devido a várias razões, como metodologias não tão adequadas, as próprias condições de aprendizagem dos alunos, a situação do aluno que coleciona fracassos dentro da escola, né? Tudo isso impacta nessa mudança de atitude do aluno frente à aprendizagem matemática e ele passa de uma situação de descoberta, de prazerosa e tal, para uma situação de quase adivinhar qual é o resultado. Então, é assim, muitas vezes depende mais de sorte do que do conhecimento que ele tem, ele achar um resultado desejado ali numa atividade que ele esteja fazendo. Então, ele perde uma confiança, né? Aquela confiança que ele tinha inicialmente vai perdendo e isso vai impactando. E isso vai criando um ciclo vicioso. Resultados negativos em matemática, eles não são de hoje. A gente se assusta quando sai aí resultado de PISA ou de avaliação nacional, que sempre são negativos, geralmente são negativos. Mas não é de hoje, tem décadas isso. Então nós estamos num ciclo vicioso. Por outro lado, não é a total ausência de orientações, de formação, ainda que nem todos possam ter acesso, de livros didáticos de qualidade, né? De orientações curriculares, nós temos isso. Mesmo se a gente olhar dentro da Secretaria de Educação, quantas ações de formação, por exemplo, você faz, inclusive tem até um certo privilégio, né? A matemática e a língua portuguesa, quer dizer, quando saem ações de formação e tal, o pessoal já olha para isso porque é preciso mudar. Mas, de uma certa forma, se criou esse ciclo que a gente, aluno, professor mesmo, investindo aquilo que ele pode, ele não consegue ter resultados melhores, o aluno acumula fracasso e isso gira dessa forma. Então, é preciso pensar, acho que isso é alguma coisa que a gente tem pensado bastante, é assim, como que eu tenho que olhar para o problema para tentar achar outros elementos que possam favorecer. Não ir para uma resposta rápida. Resultado foi mal, vamos fazer um curso para professora, vamos buscar um material. Isso é
é até indispensável, mas além disso, é preciso olhar, e aí eu vou destacar uma questão do processo de ensino-aprendizagem. A gente fala, hoje, todo mundo que vai falar em ensino, fala em aprendizagem. Ensino está em cima das metodologias, das estratégias, de como o professor atua, onde a gente já tem alguns recursos. A questão da aprendizagem está centrada no aluno. Eu acho que aí a gente olha menos. Porque o aluno que coleciona fracassos, ele tem problema de disciplina, ele tem problema de rejeição dentro da escola, né? Tem uma série de fatores que também precisariam ser avaliados, pensados, como atuar com esse aluno, para colocá-lo numa condição de predisposição maior para ele aprender. Porque se eu não olhar para esses outros fatores, muitas vezes eu posso até aplicar excelentes metodologias e tal, mas o aluno está perdido dentro da sala de aula. Uma coisa que no ensino ainda eu acho que precisa avançar em relação ao trabalho dos professores é entender que a atividade matemática que ele faz na escola não é o trabalho com a matemática como ela está na ciência. É preciso fazer uma transposição desse conhecimento puro da matemática, né, caracterizado na ciência, para um conhecimento escolar, que é um conhecimento possível de ser aprendido pelo aluno. É aí entra o aluno. Quais são as condições que esse aluno tem para aprender? Como ele aprende? O que ele já sabe ou não sabe? O que eu preciso estimular nesse aluno para que ele tenha um resultado melhor? Eu preciso olhar seus interesses, eu preciso conhecer o que ele já sabe, eu preciso mostrar o significado do que ele está aprendendo e a aplicação do que ele está aprendendo na vida prática. Precisa mais apoio dos professores, porque ele é um aluno que não se sente apoiado, que não tem força. Preciso trabalhar com a autoestima. Então eu acho que tem que conjugar, tem que se pensar no processo de ensino-aprendizagem como um todo, os elementos que o professor tem para trabalhar e como é que ele vê o aluno. Isso é a realidade de cada escola, dentro de cada sala de aula, certo? Embora tenha características mais gerais de como são os alunos que colecionam fracasso dentro da escola, mas tem a particularidade daquele aluno naquela realidade, daquele contexto escolar onde ele está. Uma outra coisa que eu acho importante trabalhar é o seguinte: trabalhar com os resultados da aprendizagem do aluno. Fazer uma leitura pedagógica do que ele produz, mesmo os erros que ele comete, que pensamento que se manifesta ali, porque os bloqueios vão ficando de tal ordem que o aluno mal consegue se manifestar. Então eu preciso, e a manifestação não precisa ser só a resposta certa, é qualquer resposta que ele dá, eu preciso olhar para isso, e é isso que a gente chama de leitura pedagógica do trabalho, da produção dos alunos, porque ali eu vou coletar elementos, né, que me permitem ver como ele está pensando, que caminho ele seguiu, mesmo que seja um caminho equivocado, para ter um diálogo com esse aluno, certo? Fazer perguntas problematizadoras, né? Trazer esse aluno para a aprendizagem. Fazer essa análise mais profunda, que é tanto dos professores quanto das equipes das escolas e mesmo equipes técnicas de secretarias, de olhar para o aluno, para essas condições que ele tem, traz elementos importantes que talvez nos permitam ir rompendo o ciclo vicioso, porque eu acho que muitas vezes, que a gente, quando eu falo de ciclo vicioso, é assim: o aluno vai mal, a gente aplica um conjunto de medidas que ao longo do tempo não estão levando aos resultados esperados. Então nós estamos nesse ciclo. Nós estamos num momento importante, tem a política do MEC de valorização da educação matemática. Esse termo é muito interessante, a gente fala em educação matemática. Inclusive existem cursos que preparam, né, cursos, a formação em educação matemática, porque não é essa, a educação matemática não é a matemática pura, né? Então se criou isso, que tem a ver com as questões didáticas, com as questões da aprendizagem escolar e tal. Então esse momento, né, com essa política que vem recursos
técnicos e financeiros do Ministério da Educação para a valorização, né, da educação matemática nas escolas, é um momento oportuno para a gente mergulhar, mas mergulhar profundamente nessa análise, certo? E o que precisa fazer é a gente não repetir medidas que efetivamente, ao longo do tempo, não têm se mostrado eficientes.